Olá, eu sou a Jéssica Rassi, sou micropigmentadora e estou aqui hoje para contar para vocês um pouquinho da minha trajetória profissional. Há exatamente 10 anos atrás, em maio de 2011, eu cheguei em Londrina. Eu morava em Colorado, uma cidade bem pequena de mais ou menos 20 mil habitantes. Cheguei aqui em Londrina, numa cidade de 600 mil habitantes e me vi sem clientes, com aquele frio na barriga, aquele medo, quando a gente pensa, e agora? O que eu vou fazer nessa cidade tão grande? A cidade que eu morava não tinha nem semáforo. Então eu cheguei aqui e há 10 anos atrás, nessa avenida, eu entrei de salão em salão para tentar conseguir uma oportunidade do meu primeiro trabalho aqui em Londrina. Só que existiam alguns empecilhos, porque ou os salões que tinham um espaço para uma esteticista já tinham uma esteticista trabalhando e os salões que não tinham uma esteticista trabalhando não tinham uma sala para colocar uma esteticista. Eu me lembro que eu andei por toda essa avenida, uma extensão de mais ou menos 6 quilômetros, e em cada salão que eu entrei, eu recebi um não como resposta. Cheguei em casa frustrada no final do dia e aí o meu marido falou assim para mim: Jéssica, tem um salão que é o salão da Cida. É um salão no comecinho da avenida, na casa dela. Talvez por isso que você não percebeu. E aí, foi nesse salão que eu consegui a minha primeira oportunidade de trabalho. Exatamente aqui onde vocês estão vendo. E isso realmente foi muito importante para mim, porque quando você chega em um lugar onde ninguém te conhece, porque veja a situação, eu morava em Colorado, uma cidade pequena, onde todos já me conheciam, eu já trabalhava lá há 3 anos. Quando eu cheguei aqui numa cidade muito maior, onde ninguém me conhecia, seria muito mais difícil que as pessoas conhecessem o meu trabalho. E naquela época não tinha rede social. Então essa parceria com a Cida nesse salão foi muito importante, foi muito especial para mim e eu quero dividir com vocês onde foi o primeiro espaço que eu atendi aqui em Londrina. Vamos lá? Ai, não posso te abraçar! Um presentinho para você! Deus abençoe. Ai, que gostoso te ver de novo! A gente não pode abraçar, né, gente? Essa aqui é a Cida, a primeira pessoa que acreditou em mim quando eu cheguei aqui. E esse foi o primeiro salão que eu comecei a atender aqui em Londrina. Eu tenho muita gratidão a você por tudo, Cida. Merecia. Muita mesmo. Você mereceu, né? Não. Você sempre foi uma pessoa assim, muito batalhadora, com muita ética, né? Uma pessoa que lutou muito, né? E chegou onde chegou. Eu fico muito orgulhosa de você. Tenho muito orgulho. Obrigada, Cida. Muito mesmo. Vamos lá conhecer a sala que eu comecei a atender? Aí ela perguntou para mim se eu poderia dar uma oportunidade para ela, né? Porque ela já tinha os cursos, tinha acabado de chegar em Londrina. E o esposo dela já era meu amigo, né? A família dele toda. Daí eu falei pra ela, bom, eu tenho uma sala aí, se você quiser, a sala tá aí, vamos trabalhar, né? Aí ela começou, e sempre com muita ética, né? Muita sabedoria, uma menina assim bem batalhadora. E foi crescendo, né, Jéssica? Uhum. E hoje eu tenho muito orgulho dela tá onde ela tá, porque por mérito dela, porque ela sempre foi uma menina de muita garra, né? Não tinha sábado, não tinha domingo. Quando ela não estava aqui, ela estava em Colorado, trabalhando lá, né? Uhum. Aí ela foi se aperfeiçoando, fazendo outros cursos melhores, né? E aí virou uma estrela. Eu tenho muito orgulho mesmo, sabe? Dessa pessoa. Ela mora aqui, ó. Né? Então eu lembro que eu cheguei aqui, aí a Cida falou que tinha uma sala. Né, Cida? Sim. Aqui era a sala da manicure, então tinha a manicure que fazia a unha. E na época, a minha sala era uma salinha de bagunça, lembra, Cida? Tava tudo guardado, assim. Aí eu lembro que a Cida falou, Jéssica, essa sala aqui é um quartinho de bagunça, mas nós vamos adaptar para você atender. Aí ela tirou várias coisas que tinha aqui e eu comecei a atender. Só que o legal
é que aqui tem duas macas. Essa é uma e do outro lado da cortina tinha uma outra maca. Então, quando eu comecei, eu não tinha clientes. Eu ficava mais lá sentado na recepção do que atendendo. Eu chegava lá, apresentava o meu trabalho para as pessoas que eram clientes da Cida e de uma outra cabeleireira que tinha aqui, a Helena. Aí eu conversava com elas, falava sobre o meu trabalho. Depois, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a conhecer meu trabalho, eu fazia parte de estética facial, estética corporal, depilação, limpeza de pele e tudo mais. E eu comecei a ter mais clientes. Então, como que eu fazia? Nos serviços que tinha algum intervalo, tipo aplicação de rena, a máscara da limpeza de pele, eu deitava a cliente em uma maca, daí aqui chegava outra, eu deitava outra. E eu atendia 2 clientes ao mesmo tempo. Eu atendi aqui nessa sala por mais ou menos 3 anos. E aí, o que começou a acontecer? Depois que eu fiz o meu primeiro curso de micropigmentação, a minha professora de micropigmentação me indicou para trabalhar em um salão no centro. Foi uma experiência também excelente, tenho muitas lembranças boas daquela época, foi muito importante para mim. Aí eu atendia aqui e atendia no outro salão no centro. Só que eu também atendi em Colorado e aí eu comecei a divulgar os meus trabalhos nas redes sociais, porque daí nessa época começou a ter o Instagram, o Facebook, e eu comecei a usar para divulgar meu trabalho. Aí eu atendi em Colorado, atendi em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte. E aí eu estava muito sobrecarregada. Foi onde eu tomei a decisão de atender na minha casa para ter mais tranquilidade e mais tempo livre. Então eu quero mostrar para vocês agora onde que eu atendia na minha casa. Vamos lá? Ai, gente, que emoção. Já começo a chorar logo na entrada, né? Porque para essas coisas eu sou muito mole. Foi muito bom ver, lembrar aquela época, assim. Mas agora eu vou mostrar pra vocês a casa que a gente morava. Que essa casa agora tá bem diferente de como era. Vou contar como que era. Então eu me casei, por isso que eu vim aqui pra Londrina. E essa foi a nossa primeira casa. O que aconteceu? Na época, nós financiamos a construção da casa. Então, o que entrou no financiamento? A casa e uma calçada de 1 metro em volta. O resto era barro. Aqui era barro, aqui na garagem era barro, não tinha cobertura de garagem, não tinha jardim, tá? Não tinha nada. E aí eu lembro, assim, como que era quando chovia, né? Porque a gente chegava em casa e tudo isso aqui era barro. Às vezes eu tava de salto, por exemplo, voltando de um compromisso, pisava no barro. Aquela porta ali da entrada, ela apodreceu com a chuva, porque chovia, não tinha cobertura, estragou a porta. E eu tô contando isso pra vocês pelo seguinte: porque todo mundo tem um começo. Às vezes a gente olha para um profissional que cresceu, que conquistou um espaço no mercado e a gente pensa assim, puxa, olha como dá tudo certo para ele. Mas e a trajetória dele? E o que ele passou para chegar até lá? Na época, quando eu cheguei aqui eu não tinha clientes e o Bruno, que é o meu marido, ele tinha acabado de começar a empresa dele também. Ele também tem uma empresa. Então, era assim, o que a gente ganhava era suficiente para pagar as contas do mês e só, apenas isso. Essa calçada mesmo, quem fez foram os nossos amigos. A gente comprou os materiais e os nossos amigos vieram junto com meu marido, né? E eles cimentaram essa frente aqui, porque a gente não tinha condições de pagar alguém para ajudar. Mas aos pouquinhos a gente foi trabalhando e trabalhando e trabalhando e foi conquistando devagar. Pouquinho de cada vez, uma coisa de cada vez. E aí a lição que eu tirei dessa fase é o seguinte, é a gente saber falar não para coisas que a gente quer no momento, para ter coisas que a gente quer mais. Então se você está num momento que você precisa dizer alguns nãos, não fica triste se você tem que falar não para algumas coisas que você quer, porque com certeza se você tem metas para sua vida, quando você alcançar as suas metas, você vai ver que valeu a pena falar aqueles nãos. A respeito dos nãos que a gente tem que falar, olha o que aconteceu. Eu estava trabalhando, tinha juntado um dinheiro. E aí, esse dinheiro que eu tinha juntado era para fazer os móveis da casa. Por quê? Porque quando a gente se casou, o único móvel que a gente fez planejado foi o nosso guarda-roupa do quarto. O resto foi assim, a gente demorou quase 1 ano para ter TV. Aí o rack que a gente tinha na sala foi minha tia que deu, era amarelo. A cama do quarto de visita era vinho, foi a avó do meu marido que deu pra gente, a cama vinho. O guarda-roupa era azul, que minha tia deu do quarto de visita. Então assim, eu queria deixar tudo combinando, arrumadinho. Acho que toda mulher tem esse sonho, né, de arrumar a casa. Só que nessa mesma época que a gente tinha juntado dinheiro para fazer os móveis,
foi a época que eu queria vir atender em casa, que eu queria montar o meu espaço. Se eu usar esse dinheiro para fazer os móveis da casa, vou gastar e os móveis da casa não vão me possibilitar ter a minha sala para atendimento. Agora, se eu pegar esse dinheiro e usar para montar a minha sala, aí eu vou ganhar dinheiro e depois vou poder fazer os móveis. E foi exatamente isso que aconteceu. Então nós vendemos a casa, a sala tá diferente do que eu usava, mas só quero mostrar para vocês terem noção do tamanho. Então aqui, ó, tinha um balcão ali naquela parede com um espelho. Aqui eu posicionava a minha maca e uma televisão exatamente aqui. Ali tinha algumas poltronas, tinha poltrona aqui e tinha poltrona aqui, onde as clientes esperavam, né, para ser atendidas. E um banheiro ali do lado. Então era aqui que eu atendia. Era pequenininho, mas era bem aconchegante, era bem gostoso. Tenho muitas lembranças boas dessa época que eu atendi aqui nessa salinha. E aí, o que começou a acontecer? Aqui não tem ninguém, vou tirar a máscara. O que começou a acontecer? Eu comecei a atender e usando as redes sociais para divulgar meu trabalho e tive a procura de cursos, né? Então as pessoas começaram a me procurar para ministrar cursos, só que como que eu ia ministrar cursos aqui? Não era possível. Eu já tinha ministrado curso nesse salão no centro que eu atendi, como eu comentei, então lá eu já ministrava cursos, mas depois que eu saí, eu falei, como que eu vou dar curso nessa sala? Então eu alugava salas de hotel. Aí era um perrengue, porque no dia do curso, imagina você deslocar toda a estrutura para ministrar um curso, maca, os materiais, dermógrafo para todas as alunas, para uma sala de hotel. Foi passando o tempo, além de ser mais difícil de deslocar tudo, começou a ficar caro. Eu comecei a perceber que o que eu gastava de aluguel de sala de hotel, eu poderia gastar no aluguel de uma sala minha. Eu fiz as contas na época e falei, eu acho que agora está na hora de abrir o meu espaço. Então foi mais ou menos assim. Mas o período que eu atendi aqui foi muito bom. Tenho lembranças muito boas dessa época, quando eu morava nessa casa. São etapas que a gente vai passando até chegar aonde a gente está hoje.